time bilionário financeiramente, mas muito pobre quando o assunto é títulos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Variedade Futebolística. Inscreva-se no canal se você não for um inscrito. E hoje eu vou apresentar a história de um time que tem um sonho de levantar a Champions League, que não está medindo esforços para contratar os melhores jogadores do mundo para alcançar esse objetivo. Hoje nós vamos conhecer então a história do Paris Saint-Germain. Nome oficial do time: Paris Saint-Germain Football Club. Fundação 1970, é um clube novo. Apelidos do time: Los Rouges et Bleus, que significa o vermelho e azul em francês. Você pode chamar também o PSG como Paris ou, obviamente, PSG, que é a abreviação do nome Paris Saint-Germain. E a cidade sede é Paris, uma das cidades mais bonitas do mundo, uma das mais visitadas também. Fica na região da Île-de-France, lá na França, é a capital do país. De modo geral, os franceses sempre foram apaixonados por futebol, e por incrível que pareça, a cidade mais importante e capital do país não tinha um time de ponta que pudesse representar o seu poder. As maiores cidades da França, como Marselha, Nice, Lyon, tinham grandes clubes, mas Paris não. Foi aí que em 1969, por iniciativa de um grupo de empresários, foi criado o Paris Football Club. De cara, eles queriam disputar a primeira divisão da França. Então, eles tentaram se fundir com o time da Ligue 1, que é a primeira divisão do país. Esse time era chamado de Sedan Ardennes, mas tomaram um não. Daí, eles baixaram a bola e propuseram uma fusão com um clube que tinha acabado de subir da terceira para a segunda divisão, o Stade Saint-Germain, da comunidade, ou também o município, pequena cidade chamada de Saint-Germain-en-Laye, que fica na região metropolitana de Paris. E dessa fusão surgiu oficialmente em 12 de agosto de 1970 o Paris Saint-Germain. Com essa parceria, eles jogaram a segunda divisão e conseguiram subir para a primeira na temporada 1971-72. Mas logo depois entraram em uma grave crise financeira devido a dívidas. A prefeitura de Paris quis ajudar, porém exigiu que o nome do time fosse alterado para Paris FC, privilegiando apenas o nome da cidade luz. Daí, como o time era uma junção de dois clubes, houve divergências. As pessoas que faziam parte do Paris FC quiseram aceitar a proposta da prefeitura, mas quem fazia parte do Stade Saint-Germain recusou completamente. E como não houve um consenso entre eles, a fusão acabou e aí se dividiram entre Paris FC e o Paris Saint-Germain, ao invés de Stade Saint-Germain, entendeu? Enquanto o Paris FC permaneceu com os principais jogadores na primeira divisão francesa, o Paris Saint-Germain precisou recomeçar da terceira divisão. Mas com muito esforço, eles voltaram para a Ligue 1 em 1974. Curiosamente, o Paris FC caiu para a segunda divisão nesse mesmo ano, acredita? Então, em resumo, o Paris FC seguiu a sua vida normalmente e atualmente é considerado um time pequeno, jogando a segunda divisão do futebol francês. Vocês estão vendo aí na tela como que está o símbolo deles agora. Já o Paris Saint-Germain continuou sendo um time representando, na prática, duas cidades, A cidade de Paris e a comuna de Saint-Germain-en-Laye. Ou seja, aquela ideia de ter um time representando apenas uma cidade, a cidade de Paris, não deu tão certo. Mas vamos ser sinceros, Quantas pessoas no mundo lembram de Saint-Germain-en-Laye quando se referem ao time? O escudo do PSG tem a Torre Eiffel, simbolizando Paris, obviamente, além, claro, do próprio nome da cidade. Na parte inferior, o termo Saint-Germain representa a outra cidade, que dá origem ao time, Ou seja, Saint-Germain-en-Laye. E sobre esse termo está a Flor de Lis,
símbolo da monarquia francesa. Ah, esse padrão de cor também simboliza as duas cidades, tá? O vermelho e o azul representam Paris e o branco representa Saint-Germain-en-Laye. O estilo de uniforme do Paris, como nós conhecemos atualmente, foram criados por Daniel Richter, que além de ter sido presidente do time, também foi um designer. Ele leva as cores padrão do time, né, que é o vermelho e o azul, e também pode aparecer predominantemente em branco ou preto. Já o mascote oficial do clube é o Lince, que foi criado durante um torneio de pré-temporada em comemoração ao 40º aniversário do clube em 2010. Em 2011, o PSG foi comprado por um fundo de investimentos do Catar, administrado por Nasser Al-Khelaifi. Desde então, foi colocado em andamento um projeto para transformar o Paris Saint-Germain em um dos maiores clubes da Europa. Na França, esse objetivo parece ter sido alcançado, já que o clube dificilmente passa uma temporada sem conquistar algo. Olha só a quantidade de taças que o time ganhou até aqui. A nível nacional, ele venceu a Ligue 1, que é a primeira divisão lá da França, 9 vezes, sendo que a última conquista foi na temporada 2019-20. A Copa da França ele levantou 14 vezes, a última foi na temporada 2020-21. A Supercopa da França 10 vezes, a Copa da Liga Francesa 9 vezes. E em nível internacional, ele só venceu até agora a Recopa Europeia, uma vez, né, na temporada 1995-96, e a Copa Intertoto da UEFA, um torneio que nem existe mais, ele venceu lá em 2001. Você viu aí que lá na França o PSG tá dominando, né? Agora, o sonho de consumo deles, ou seja, a Champions League, até agora nada. Será que algum dia eles vão conseguir ganhar essa taça? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. Se algum dia o PSG vai ganhar a Champions, não dá para saber, né? O fato é que nas últimas edições, eles têm chegado cada vez mais perto dessa conquista. Eu separei aqui como grande campanha do clube na Champions, né? A temporada de 2019-20, onde eles foram até a final contra o poderoso Bayern de Munique, mas foram vencidos. O jogo ficou 1-0 para o Bayern de Munique e quem assistiu o jogo viu que o time alemão dominou toda a partida. Aliás, eu já gravei aqui no canal um vídeo mostrando a história do Bayern de Munique, hein? Depois você dá uma olhadinha aqui na descrição e confere a história do Bayern. Em relação a ídolos do time, eu separei aqui Bernard Mendy, George Weah, o primeiro africano eleito o melhor jogador do mundo, Leonardo, brasileiro, Ronaldinho, Thiago Silva, Makelele, Ibrahimovic, Neymar, Marquinhos. Eu poderia citar muitos outros aqui, tá? Aliás, se você quiser acrescentar outros jogadores considerados ídolos, coloca aqui na seção de comentários. O meu destaque vai para Raí, que ele jogou no PSG entre 1993 e 98. Ele fez 71 gols em 204 jogos e ganhou 6 títulos. Destaque também para Cavani, o maior artilheiro da história do Paris até aqui, com 200 gols. O estádio do PSG é o Parc des Princes, em português o Parque dos Príncipes, tem uma capacidade para cerca de 48.583 pessoas. Ele foi inaugurado primeiramente lá em 1897. Nesse período ele era usado como um velódromo. Depois ele foi reconstruído em 1972 no jogo Olympique de Marselha 2, Bastia 1 pela Copa da França. E atualmente tem aí um projeto para remodelar ele, aumentar a capacidade, enfim, para cerca de 60 mil pessoas. Eu estou colocando na tela aí uma imagem ilustrando esse projeto aí do Sheik lá do Catar, que pretende aumentar a capacidade do estádio do time. Lembrando que esse estádio ele pertence à prefeitura de Paris, hein? Ele está meio que alugado, funciona como uma espécie de Maracanã lá para o Paris Saint-Germain. Já em relação ao centro de treinamento do Paris, atualmente eles treinam no Camp de Loge, que fica na cidade de Saint-Germain-en-Laye, a cerca de 30 km do centro de Paris. Porém, eles também têm um projeto de construir um novo centro de treinamento, tá? Na cidade de Poissy, que vai receber aí um investimento de cerca de 250 milhões de euros. Vai ter 17 campos de futebol, alojamento para jogadores profissionais, categorias de base.
clínicas, até também um estádio para 3.000 pessoas aí assistirem os treinos do Paris Saint-Germain. Rivalidades que envolvem o time. O maior rival atualmente, considerado lá do Paris, é o Olympique de Marseille, que é um dos principais clubes do país, um dos mais tradicionais lá da França. Quando eles se enfrentam, o jogo recebe o nome de Le Classique. Mas outros times aqui são considerados rivais do Paris Saint-Germain, tá? É o caso do Lyon, um dos times mais tradicionais lá da França, um dos mais vencedores também, principalmente na era Juninho Pernambucano, o Mônaco e o Saint-Étienne, que atualmente tem mais títulos da Ligue 1 do que o PSG, tá? O Saint-Étienne tem 10 títulos e o PSG só tem 9 por enquanto. Ah, só para deixar registrado que o Mônaco é um time que pertence ao Principado de Mônaco, que funciona como se fosse uma cidade-estado, e esse time ele está afiliado à Federação Francesa de Futebol, tá? Disputa normalmente os campeonatos lá da França, inclusive já venceu algumas vezes a Ligue 1, que é o principal torneio de futebol lá da primeira divisão da França. Aproximadamente 12 milhões de pessoas se dizem torcedores do Paris Saint-Germain. É o maior número entre os clubes lá da França, tá? Liderando aí esse ranking lá no país, à frente do Olympique de Marseille, que é um clube super tradicional, como eu falei, e do Lyon, Saint-Étienne, enfim. Agora eu vou mostrar para vocês aí algumas imagens da torcida do Paris Saint-Germain fazendo festa lá na França. Dá uma olhadinha aí. Gostou de conhecer a história do Paris Saint-Germain? Coloca lá na seção de comentários outras sugestões de times europeus para que eu possa pesquisar e apresentar aqui no canal, tá? Lembrando que além de uma playlist de times europeus, aqui no canal eu também tenho uma playlist de times latino-americanos e também brasileiros, tá? Dá uma olhadinha no meu canal aí, dá uma fuçada aí, que você vai achar vídeos bem interessantes também, onde eu conto histórias de outros times do mundo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, abraço e até o próximo vídeo.